Caros irmãos e irmãs, boa noite. Decolores. Decolores. Em Decolores nós começamos a nossa escola vivencial, agora de um modo diferente. Vai conectando por aí, vai espalhando essa live, vai somando com outras pessoas, vá compartilhando esse link e nós iremos começando uma escola vivencial cantando a Nossa Senhora. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Nós iremos justamente nessa escola vivencial falar da Ave Maria, a Mãe de Jesus. Para você do nosso GED diocesano de Caruaru, uma saudação. Para você de outro lugar que também assiste, que também está em comunhão conosco, eu sou o Padre Márcio. Eu sou pároco desta paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e também sou o assessor eclesiástico para o movimento de Conselho de Cristandade da Diocese de Caruaru. Eu tenho esses dois papéis em nossa diocese. Por isso que nós estamos aqui com esses dois irmãos que também vão se apresentar. Boa noite, Decolores. Meu nome é Erasmo, sou coordenador do grupo Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, Decolores. Eu sou Manuela e faço parte do grupo do MCC Nossa Senhora Aparecida. Então, nós iremos fazer essa live como sendo nossa escola vivencial desse período. Há um ano atrás, todos os grupos refletiram sobre a Ave Maria. E eu fui para as Baraunas com o grupo de Serrote dos Bois para refletir sobre os dogmas, sobre a Ave Maria com aquele pessoal. E para esse ano, nossa live ou nossa escola vivencial devia ser os dogmas marianos. Como não é possível presencialmente, nós o faremos assim, por meio de uma live, por meio da informática, da internet. E aí nós vamos começar fazendo três coisas. Primeiro, o irmão Erasmo vai fazer a pergunta, eu vou tentar respondê-la. E você que está em casa pode também rabiscar alguma coisa se quer escrever. Depois, antes da proclamação ou da explicação de cada dogma, Manuela terá um trecho da Bíblia para a gente perceber uma ligação direta com a palavra de Deus acerca do que nós estamos falando. Padre, o que significa a palavra dogma? A palavra dogma é da língua grega e quer dizer decisão. Dogma quer dizer decisão. Quando alguém diz assim, fulano é tão dogmatista, vixe que dogmatismo, a gente atribui dogmaticamente, ou a gente atribui o dogmatismo a uma pessoa que é muito ferrenha, muito sisudo, muito chato. Fulano é muito dogmático. Fulano só pode ser dogmático se for decidido. Dogma quer dizer decisão. No nosso caso, agora que iremos falar, decisão de fé, dogma de fé. Porque pode ser que na medicina tenha um dogma e ele não é de fé, é do trabalho, é daquilo que as pessoas vivem. Nosso caso, dogma de fé. Ele acontece ou ele é tomado como decisão de fé depois de algumas coisas que a igreja sempre fez. Primeiro, de rezar, de fazer oração para que aquilo aconteça, de uma reflexão, de uma meditação da palavra de Deus, do magistério, da tradição e de consultar o senso comum dos fiéis. O que é que os fiéis entendem, sabem ou acham daquilo. O dogma, vou usar a expressão de um amigo nosso, que já está na eternidade, o dogma
é uma verdade de fé que não está expressa claramente na Bíblia Sagrada. Um dogma é uma verdade de fé que não está expressa claramente na Bíblia Sagrada. E aí, como não está escrito na Bíblia claramente, a igreja, pela ação do Espírito Santo, faz com que se torne claro. O dogma é ainda, você pode dizer, um dogma é uma verdade incontestável. Nós não podemos questionar o dogma. Daqui a pouco eu vou dizer, você pode questionar algumas coisas de Nossa Senhora. Mas será que o dogma pode ser questionado? Eu vou te responder daqui a pouco. Padre, quantos dogmas existem na igreja? A igreja tem muitos dogmas para diversas coisas. E na igreja existem 44 dogmas. Repare, quantos livros tem a Bíblia? E repare quantos dogmas nós temos. Isso para a gente ter uma ideia, Manuela e Erasmo, e você, internauta, você, Kátia, mais Erivan, você, Luciano, você, Deônia, termos a certeza de que a igreja só toma a decisão de proclamar um dogma quando é algo muito sério. E isso para nos ajudar a bem viver como cristãos. Então são 44 dogmas. Destes, 4 dogmas se referem a Nossa Senhora. São sobre Maria. E isso já está dizendo o tamanho da importância que Nossa Senhora tem. Pois de 44, 4 são destinados, dirigidos a Nossa Senhora. Por que Mãe de Deus? Este é o primeiro dogma que eu queria que nós refletíssemos hoje. Maria, a Mãe de Deus, a maternidade divina. Muito bom. E nós queremos refletir sobre isso a partir de um trecho da Bíblia. Vamos ouvir o que Manuela vai ler para nós agora. Esse trecho está em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás em seu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra? Maria, porém, disse ao anjo: Como é que irá ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Quando nós ouvimos isso, já sabemos que há um quê de especial nessa história. Pois veja, há um chamamento divino, é o anjo que vem dizer a Nossa Senhora. E aí, para que acontecesse esse dogma, a maternidade divina, ou podermos dizer Maria é mãe de Deus, aconteceu da seguinte forma. O Concílio de Éfeso, em 431, com o Papa Celestino I, tomou essa decisão mediante o que eu vou tentar narrar um pouco agora. Não é que Maria é mãe do Pai. E aqui nós temos um campo vasto de ação. Por quê? Porque muita gente diz: Maria não é mãe de Deus. Maria não é mãe do Pai. Ela não pode ser mãe do que é pré-existente, do que existe desde sempre. Maria também não é mãe do Espírito. Ela não pode ser mãe do Espírito Santo.
Porque o Evangelho disse, o Espírito virá sobre ti. Então ela não pode conceber o Espírito dentro de si. É Ele que vem sobre ela. Mas Maria é mãe do Filho de Deus feito homem. E aí você pode me dizer, mas essa questão do Filho de Deus feito homem, não dá para a gente dizer que ela é mãe do homem Jesus Cristo. Eu vou dizer a você que Jesus tem duas naturezas, humana e divina. E aí uma explicação, porque às vezes o coração de Jesus geralmente tem uma imagem que tem esses dois dedos, esses 3 dedos assim, não é? E 2 aqui para baixo. Porque ele está dizendo que são 3 pessoas em um só Deus. E ele tem duas naturezas, humana e divina. Por isso a gente diz, ele é Deus e homem verdadeiro. O credo nos ensina isso. Se Maria é mãe de Deus ou é mãe de Cristo, porque Cristo é um ser humano, ela é mãe das duas naturezas, humana e divina. E por quê? Porque se nós separássemos uma natureza da outra, nós teríamos agora um grande problema. Qual seria o problema? Maria gerou gêmeos, o homem e o Deus. E como em Cristo as duas naturezas convivem de igual forma e não se separam, nós não podemos dizer que ela é mãe de Cristo. Para isso, tem um camarada chamado Nestório. E quem era esse camarada? Esse camarada era um bispo da igreja católica, que dizia que Deus, ou que Maria, era somente mãe do homem Jesus Cristo. Ele tinha um Cristo partido, o humano e o divino. E por ser mãe do Cristo, ela não podia ser mãe de Deus, era mãe de Jesus, mãe do homem. Isso constitui-se uma heresia. E o que é uma heresia? É quando você diz uma coisa contrária ao que a igreja diz. Por exemplo, vou lhe ajudar, espero que essa live esteja chegando nos diversos grupos da diocese, viu? Diversos grupos. Quando você, católico, que vem à missa e comunga, escuta de uma pessoa que diz assim, mas o purgatório não existe, e você se cala, está colaborando com a heresia. O purgatório existe. E cuidado para você não ir parar lá. Aliás, se parar lá ainda está bom, vai para o céu. Quem desce ao purgatório naturalmente vai ao céu. Quando alguém diz a você assim, mas eu acho que se for tomar uma medicação para evitar um filho nas 3 primeiras semanas não é pecado, você está caindo também na heresia, no crime. Uma heresia é algo contrário à fé. E Nestório, o bispo Nestório, acreditava, pensava desse jeito. Então, o dogma do Papa Celestino I é respondendo à heresia de Nestório, dizer que Maria é mãe de Deus, é mãe das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e as duas convivem muito bem em Jesus Cristo. Ela é mãe do Deus feito homem. Nós não queremos dizer que Maria existe antes de Cristo. Eu vou dizer daqui a pouquinho por quê. Ela não existe antes de Cristo. Mas Jesus, nascendo em seu seio, Jesus sendo gerado em seu ventre, agora ela tem a autoridade de dizer que é mãe dele, porque ela gerou, deu à luz aquele que é Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se quiser uma palavra teológica, a segunda hipóstase, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora, por ser mãe de Cristo, é também mãe de Deus. O que é Imaculada Conceição? A Imaculada Conceição, é bom que a gente leia a Escritura. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Que está em Mateus, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Diz assim: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. O que traduzido significa, Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui eu queria que nós voltássemos à reflexão anterior. Quem é que se dirige a José? É um anjo, é um ser divino, não é um ser humano, não é uma pessoa.
E a Imaculada Conceição é um dogma muito conhecido entre nós, muito venerado. E aí eu tinha uma dificuldade, viu, Erasmo, viu, Manuel, eu tinha uma dificuldade. Porque eu, quando criança, lá em Pau Santo, havia uma festa de Nossa Senhora da Conceição, que acabou recentemente. E aquela festa de Pau Santo já tinha seus 90 anos de existência. E a igreja da Conceição de Caruaru já tinha 200 anos, 200 e mais de 200 anos. E certa vez chegou lá um negócio para a gente rezar os 150 anos do dogma de Nossa Senhora da Conceição. Eu disse, como é que pode? Se a igreja de Caruaru tem mais de 200 anos e 150. Sabe por quê? Porque dogma, como eu disse no início, é fruto também do senso comum dos fiéis. O dogma fora proclamado muito depois. O povo já vivia a devoção à Imaculada Conceição, olha, desde os primórdios da igreja. Isso quer dizer que Maria é concebida sem o pecado original. E aí, eu queria que você atentasse para a próxima frase que eu vou dizer. Concebida sem pecado original, em previsão dos méritos de Cristo. Para a gente entender melhor, Nossa Senhora não teve graça nenhuma para ela mesma, nem por ela mesma. Não é porque ela seria Maria de Nazaré, a filha de Joaquim e Ana, a neta de Emerenciana. Não é por isso. É em previsão dos méritos de Cristo. E essa previsão é para dizer que Maria foi preservada desde a concepção, desde o ventre materno. A única pessoa no mundo que tem esse distintivo. E o que é o pecado original, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Na história da salvação, Maria fora concebida sem pecado, em previsão de Cristo. E nós fomos concebidos no pecado, para sermos filhos adotivos. Qual é o caminho que eu quero que a gente consiga fazer acontecer? Maria é preconcebida para Cristo, e por isso é imaculada, porque Cristo não podia estar no ventre manchado pelo pecado. Ele é todo santo, ele é todo Deus. E se você quiser dizer isso a um católico, diga assim, diga isso que eu estou dizendo, você que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos sem se confessar, pode comungar, Manuela? Pode comungar, Erasmo? Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Quem é ponte, quem é fonte, quem é caminho de pecado, não pode ter Cristo. Então Maria não podia ser pecadora e trazer Cristo no ventre. Primeira coisa. Segunda coisa, o verbo, a palavra, o ruá, o sopro. Quando se diz o verbo encarnado no ofício, por exemplo, queremos dizer que a palavra de Deus no ventre de Maria tomou forma, tomou corpo. O que era uma promessa, nós ouvimos o que Isaías disse, eis que a virgem conceberá. Foi Isaías quem disse isso. Ao menos 500 anos antes de Cristo. E no pensamento de Isaías, o que era que estava? Que nós precisamos entender, que nós precisamos ver que essa mulher, que é concebida sem pecado, traz em si uma quebra. Qual é a quebra? Eu vou usar 2 palavras. Uma bem amedrontadora e uma bem cristã. Solidariedade e cadeia. Maria quebra a cadeia do pecado. O pecado original que eu nasci, que você nasceu, viu? Que você nasceu, viu? Que você concebeu, viu? Que seu neném em casa, no colo, tem, viu? Maria não teve. Ela quebrou a cadeia do pecado. O que é uma cadeia? Um elo de corrente. Ela quebrou. Maria quebrou a solidariedade com o pecado. Nós somos solidários ao primeiro pecado, de Adão e Eva. Isso é solidariedade. Maria quebrou. E quando eu disser a você que Maria quebrou, ela quebrou por uma coisa que eu vou dizer bonita e que eu queria que nos ajudasse. Pense que os internautas estão vendo. Atrás de nós há um arranjo bonito para Nossa Senhora. E eu queria usar essas flores para dizer como é a ausência, como é o pecado original. O pecado original é como se esse arranjo estivesse aqui, mas ele estivesse sem flores brancas, somente com flores coloridas. Nós nascemos assim. E quem é que bota a flor branca no arranjo? O batismo. Quando somos batizados, recebemos a plenitude da graça. Maria nasceu com as flores brancas já, o arranjo pronto, estava pronto.
não para ela, mas para Cristo. E em previsão disso, Maria é aquela que não tem, eu vou usar um exemplo de um bispo, amigo nosso, meu professor de teologia. Ele disse isso quando era nosso professor. Se você vai em um caminho à noite, e aqui nós já andamos à noite, eu penso em algum momento da vida, um caminho de estrada de terra, de chão, e lá na frente tem uma poça de lama e não tem lua, e a gente não tem lanterna, provavelmente nós iremos cair, nos melar, nos atolar. Como foi que Deus fez com Maria? A história é cíclica e todo ser humano vai caindo, e Maria não caiu. Jesus a segurou porque ele precisava de um trono da graça para entrar digno. Por isso ela é imaculada Conceição, não tem pecado. Também o anjo, nós ouvimos na reflexão passada, do dogma passado, o anjo disse a Maria: alegra-te, ó cheia de graça. E aí, Manuela, você pode ter muita graça. E aí, Erasmo, você pode ser até engraçado, viu? E aí, internauta, e aí, Adriana, e aí, Geórgia, vocês podem ser até cheias de gracejos, mas cheia de graça, da graça de Deus, só Nossa Senhora. Ela é repleta, plena, toda, cheia, ampla. Não há espaço como há em nós para que o pecado habite. Maria é plena, e foi o anjo que disse. Não foi o Papa, não é a igreja, foi o anjo. Alegra-te, ó cheia de graça. No ano de 1854, o Papa proclama o dogma da Imaculada Conceição. E quando ele proclama, ele disse assim: está proclamado porque Maria depende de Cristo. É Cristo todo santo. E por que depende de Cristo? Porque Maria é salva, redimida por Cristo, mas Cristo não estaria em qualquer lugar. Maria é plena da graça, sem pecado. E aqui tem uma observação bonita. Eu estou refletindo o mês de maio, não é? Os dogmas, os títulos de Nossa Senhora. E tem um título muito bonito, já ouviram falar, talvez eu não fale, porque é muito conhecido, chamado Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes. O dogma foi proclamado em 1854, em Roma, no dia 8 de dezembro. Em 1858, 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu a Bernadette, em Lourdes, na França. E aí tem gente que se atreve a dizer como foi que Nossa Senhora falou com Bernadette, falando francês. Segundo Dom Fernando Guimarães, arcebispo militar do Brasil, nunca Nossa Senhora falou daquele jeito. Bernadette falava um dialeto, não era o francês que a gente aprende por aí, de c'est vous, madame. Não era esse francês. Nossa Senhora não diria isso, senão ela não entenderia. Bernadette estava lá e o pároco da pequena cidade disse a ela: Bernadette, pergunte quem é essa mulher que você está vendo, conversando com ela. Pergunte, ela vai dizer a você. E aí quando ela perguntou: quem és, minha senhora, para que eu possa dizer aos meus irmãos? Nossa Senhora respondeu a ela: vai, diga que eu sou a Imaculada Conceição. Ela disse ao padre: a mulher me disse que é a Imaculada Conceição. E aí o padre procurou o bispo e disse ao bispo: naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube para a gente estar fazendo essa conferência agora. Poucas pessoas do mundo sabiam que o Papa em Roma proclamou o dogma da Imaculada. O bispo sabia, o pároco da cidade não sabia. Quando o pároco disse ao bispo: olha, ela disse à menina, a moça, a Bernadette, que é a Imaculada Conceição. Mas o que isso quer dizer? O bispo se benzeu e disse: é Nossa Senhora que está lá. É Nossa Senhora. Ele disse: por quê? Ele disse: porque em Roma, há 4 anos atrás, o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Se ela está dizendo que é a Imaculada, é Nossa Senhora, pode acreditar. E aí depois vem a sequência de milagres e coisa, o Santuário de Lourdes, que até hoje atrai milhares de pessoas e cura muita gente. Nossa Senhora no céu confirmou: eu sou a Imaculada Conceição. A virgindade de Nossa Senhora é eterna? Vamos ouvir um pouco de novo da Escritura. Ouvir a Bíblia. O que é que a Bíblia tem a nos dizer? Esta passagem está em Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 1 ao 6. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés,
e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-os para a terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1.260 dias. Houve então uma batalha no céu. Aqui eu queria que nós observássemos a pergunta: se a virgindade de Nossa Senhora é eterna. Quando nós falamos em virgindade, a gente no tempo de hoje até começa a rir, não é? Eu vou dizer uma coisa, é uma brincadeira, mas eu vi, isso aconteceu, é verídico. Em Caruaru, certa vez, na procissão de Nossa Senhora das Dores, naquele tempo não tinha carro para botar andor em cima, não sei como era um andor até grande, bonito, e muita gente na procissão, sempre teve muita gente na procissão do dia 15 de setembro em Caruaru, e aí tinha um padre que ia cantando, e uma senhora do lado dele o ajudando, disse: me ajuda, eu vou cantar, padre, me deu o microfone. E o microfone começou a cantar assim. Era um bendito desse bandito que a gente canta de Juazeiro, que um canta e o outro responde, repete, que é para poder, essa espécie de canto na igreja, é para poder, eu que canto, não cansar, não é? Aí eu canto, e vocês repetem, eu descanso. Então a mulher puxou um bendito e dizia mais ou menos assim: ó mãe das dores com rosa amarela. E o povo repetiu, a multidão: mãe das dores com rosa amarela. Aí a mulher disse assim: e só quem leva ela é moça donzela. Perto de mim uma pessoa que comigo disse assim, disse: Ave Maria, segura a santa, vai cair agora. A gente limita esse pensamento humano nosso, o querer humano da gente, para aplicar a Nossa Senhora. Ô meu irmão, está errado. Olha o que nós já dissemos. Ela é imaculada. Ela é imaculada. Se, vou usar uma palavra bem feia, o fogo sexual da pessoa, do ser humano, é consequência do pecado, Maria não tinha. Ela não tem pecado. Aí a gente dá com os burros na água, quando quer comparar Nossa Senhora a mim e a ti, criatura. Primeiro, vamos dizer, ela é imaculada. Ela não tem pecado. Então ela pode conservar a virgindade até o fim da vida. Aí você me diz assim: não, padre, mas essa mulher, como pode ser virgem? Eu vou usar a fala de Santo Agostinho de Hipona. Aqui na cidade tem a paróquia de Santo Agostinho. É uma paróquia filha dessa paróquia. Agostinho dizia assim, dizendo Nossa Senhora: Maria é virgem ontem, hoje e sempre. Ele nem dizia antes, durante e depois. Ele dizia ontem, hoje e sempre. Isso para Agostinho dizer o que ao mundo? Que Nossa Senhora tem um quê especial e diferente de nós, e por isso ela é uma pessoa importante na história. Isso, para mim e para você, pode soar como alguma coisa estranha. Como é que uma mulher permanece virgem após o parto, e um parto natural? Nós na igreja devemos ser mestres nisso. Tenho muito medo quando alguém que comunga, que vem à missa, que é do movimento, desfaz isso. Meu irmão, minha irmã, se no altar, na missa, você que está em casa, que comunga espiritualmente agora, e eu sei que muitos de vocês participam de minha missa diária, às 11h30 da manhã. Se você que está em casa não acreditar que quando eu digo assim, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não acreditar nisso, você não acredita em mistério. Então Nossa Senhora pode ser mãe e continuar virgem. É um mistério, é um milagre. É um milagre. Porque milagre só acontece para quem crê, para quem tem fé.
Aí quem for de outra crença, quem for de outro grupo, não vai acreditar não. Não acredita em milagre. Nós acreditamos porque cremos em milagres. E isso porque, desde os primórdios, os cristãos afirmavam que Maria concebeu virgem e continuou virgem durante o parto e após o parto. Ela concebe virginalmente, continua virgem no parto e pós-parto. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós esbarramos numa dificuldade. Numa dificuldade. Acho que vocês já ouviram isso, você de casa também. Os filhos que a Bíblia relata, diz assim, os irmãos de quem? De quem? De quem? Sim, de quem? Quem está em casa não está ouvindo, não. Jesus. Certo. Os irmãos de Jesus. Agora, em alguma passagem da Bíblia, e aqui eu desafio qualquer um, repare se está escrito os filhos de Maria. Está escrito filho de Maria na Bíblia em algum lugar? Eu desafio. Se fosse filho de Nossa Senhora, e estava dizendo que ela tinha filhos, os filhos de Maria, e dizem os irmãos de Jesus. Aí eu te pergunto, tu és irmão de Jesus? Sim. Tu és irmão de Jesus? Sim. Graças a Deus, sou irmão dele, para ser herdeiro do céu. Primeira coisa. E a segunda coisa, os vocábulos, as palavras. Veja, às vezes eu fico surpreso. E eu vou dizer aqui umas coisas que me aconteceram na pastoral, e a Adriana, que está assistindo a gente, pode me ajudar. Eu fiz pastoral uma vez, durante 2 anos, em Gravatá, numa vila por nome de Avencas. Fica distante 25 quilômetros depois de Gravatá, dentro do mato. No caminho de Passira. E lá em Avencas, o povo não sabe dizer a palavra dia de finados. Sabe o que eles dizem? O dia de acender vela. 2 de fevereiro, de novembro é o quê? Dia de acender vela. Em Gravatá, naquele cemitério de Avencas, eles não levam flores para os mortos. Eles pagam ao coveiro para colocar areia sobre o túmulo na semana que precede. Nas covas, nas jardineiras, nas covas diversas, não tem flores plantadas. O clima não é muito favorável para plantar pé de flor e se criar. Mas não tem areia. Repare, você que está em São Caetano, Tacaimbó, dia de finados, o povo vende flor, benza a Deus. Em Santa Cruz do Capibaribe, tem de flor para vender na porta do cemitério. Veja, é tão perto, em Gravatá. E eles dizem acender velas, não é finados. É botar areia, não é flores. Para dizer, o que a gente pensa e trabalha desse jeito, nem sempre é igual. Há palavras que vocês usam em Santa Cruz do Capibaribe, que em São Caetano não se usa. Não se usa. Até eclesialmente falando. Coisa de igreja. E aí, se você quiser, fora da igreja, eu também lhe dou. Você vai perguntar para alguém que nasceu no sul do país, o que é macaxeira, e talvez ele vai rir de você. Ele sabe o que é aipim? Então não é obrigado, quando se diz irmão na Bíblia, ser irmão de sangue, não. São os primos de Jesus. De uma língua para outra, a diferença. E grandes diferenças. Quer ver uma diferença de uma língua para outra? Em língua nenhuma do mundo existe São Manuel. Existe Santo Emanuel. Só existe a palavra Manuel na língua portuguesa. Língua nenhuma do mundo existe a palavra Manuel. Existe Emanuel. Na língua portuguesa tem a palavra Manuel. Estamos falando de língua, de história. Estamos falando de 2000 anos de distância no tempo. E aí eu fico triste quando uma pessoa que vem à missa, que é católico, que fez o MCC, viu que é do MCC. É mesmo, Maria teve outros filhos. Vai estudar. Vai estudar. Primeiro estuda, depois fala. Nosso mal é que às vezes a língua é maior do que o juízo. Aí diz besteira. A Imaculada Conceição acontece porque Maria é imagem da igreja, virgem e maternal. Olha, a igreja, eu disse às catequeses de primeira Eucaristia, elas ficaram deslumbradas. Eu queria trazer a catequese toda, vou trazer depois. A pia batismal da igreja, aqui ela é octagonal, mas ela pode ser redonda. Sabe o que é a pia batismal na igreja? O útero.
o útero da igreja. A igreja é uma mãe. Uma mãe. Aquela pia que está quase na frente do ambão, na matriz de São Caetano. Aquela pia bonita no altar de Nossa Senhora da Assunção, em Caruaru. Na capela do batismo da paróquia de São Bento, é o útero. Maria é a mãe amorosa, Maria é a mãe virginal, que faz com que seus filhos sejam membros dessa igreja. Ela é o ícone. Nada contra a sexualidade, nada. Mas nós estamos falando no sentido místico, teológico. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E aí, para a gente colaborar isso, eu queria que a gente pudesse dizer o que São Cirilo de Alexandria dizia. Assim como a luz atravessa um vidro e não quebra o vidro, o Filho de Deus atravessou o ventre de Maria e não quebrou o ventre de Maria. Porque ele respeitava a docilidade da jovem de Nazaré. E para isso eu queria que nós pudéssemos nos valer aqui de uma passagem da Escritura. Porque muitas vezes se mostra a Bíblia e a gente não sabe ler a Bíblia. Olhe, Kátia, talvez, Edson, a gente precise, o Erivan, fazer uma live sobre Bíblia. Não sei. Mas eu queria que Manuela pegasse um texto que ela já leu, Mateus, capítulo 1, verso 25, só o 25. Que eu queria pegar outro texto para a gente ler e comparar. Segura aqui, por favor, Erasmo. Só o 25, Manuela. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Somente o 25. O que é que ele diz? Mas não conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Veja, mas não conheceu até o dia que ela deu à luz um filho. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que algumas vezes nos agridem. Nos agridem. Porque quando alguém vem falar de fé para você e diz que você vai para o inferno, está condenado, está lhe agredindo, não aceite. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Você está condenado ao inferno. Diga assim, se eu estiver, você também está, que você está me julgando, e todo o que julga será julgado. É a palavra. Mas veja, eu queria que a gente também escutasse, dizendo assim, como foi que disse aí, que não conheceu Maria até o dia que o menino nasceu, não foi assim? Aí alguém se vale e diz assim, está vendo, não teve nada com ela até que o menino nasceu, depois que o menino nasceu, teve. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa não, minha gente, nem por nós, perniciosos no pensamento não. Sabe por quê? Porque na primeira carta de São Paulo para Coríntios, capítulo 15, verso 25, olha o que está escrito. Com efeito, ele deve reinar até pôr todos os seus inimigos sob os seus pés. Com efeito, ele deve reinar até pôr todos os seus inimigos sob os seus pés. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer que Jesus vai reinar até ter todos os inimigos debaixo dos pés dele. Tá certo. E quando estiver perto do reinado, perde? Não. Ele continua reinando. Assim, se José não conheceu Maria até o menino nascer, não teve nada com ela posteriormente, não. Eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. É dogma mariano, mas a Escritura pode nos ajudar. A Escritura é a fonte de salvação. A gente não lê. Como diria o padre Everaldo, meu professor no Instituto de Teologia de Caruaru, de saudosa memória, é uma mina de ouro, mas tem preguiça de cavar, não cava, não acha. Se cavasse, achava. Assim sendo, no ano de 1600, no ano de 680, que é proclamado o dogma da virgindade de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Maria. Ela é sempre virgem. E por que o senhor não falou, Padre Márcio, primeiro da filiação, depois? Porque o senhor não falou assim, primeiro, nós falávamos de Maria como a mãe de Deus, depois falaríamos de Maria como virgem e depois imaculada. Não dá. Primeiro ela tem que ser imaculada para depois ser mãe de Deus. Porque sendo imaculada, ela não tem pecado. Então o pecado é humano, é da gente. Ela é humana como nós, mas não pode conhecer o pecado porque é toda cheia, toda plena da graça divina. Porque Maria foi aceita Assunta ao céu. Vamos ouvir a palavra de Deus que está dizendo.
palavra que está em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele engraciou no amado. Eu queria que a gente ouvisse isso por um motivo prático. Veja, quando Erasmo pergunta a assunção de Nossa Senhora ao céu, porque Maria foi assunta ao céu, aí eu vou dizer uma palavra bem fácil da gente entender. No mundo de hoje, tem uma lei agora importante e que eu concordo muito com ela, porque agora já não mais, isso é muito raro, a secretária pode dizer isso é muito raro, mas não raramente, eu sou padre há pouco tempo, eu sou um padre jovem, só tenho 11 anos de padre. Chegava-se na igreja uma mulher com uma criança batizada e um registro, e o nome vinha, pai, XXXXX, mãe, fulana de tal. E a gente nunca deixou de batizar. Até o Papa Francisco fez uma fala bonita certa vez, quando assumiu o ministério petrino, logo assim, e disse, não existe filho sem pai, existe pai irresponsável. Francisco é fabuloso para a pastoral. Ele viveu a pastoral como eu estou vivendo, ele foi pároco, ele sabe como é. E aqui na terra da gente, não foi um padre fechado, era um pároco no meio do povo. Veja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que agora, quando vai se registrar um filho, se pergunta quem é o pai. E a mãe diz assim, por circunstâncias diversas, viu? Não quero julgar amanhã. As circunstâncias são diversas. Eu não sei quem é. Porque ela não quer prejudicar um camarada, porque ela não quer fazer uma confusão, porque ela não quer trazer eternamente uma ligação com uma pessoa por causa de uma criança. Mas a justiça começou a dizer, diga quem é o pai. Tem que fazer o DNA. E aí o pai tem que fazer o que, Manuela, com a criança? Tem que assumir. O quê? Tem que assumir a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade. Repare, a gente disse que Maria foi concebida sem pecado. Nós dissemos que Maria engravidou e permaneceu virgem. Nós dissemos que ela é mãe de Deus. Será que uma mulher que teve todo esse privilégio não seria assumida por Deus? Assumir quer dizer assunção. Deus assumiu Maria. Deus não podia deixar Nossa Senhora se corromper. E aqui eu queria que a gente fizesse uma experiência triste, dolorosa, mas todos nós sabemos. Veja, se há uma experiência de dor para a gente muitas vezes, é ir ao cemitério para o sepultamento de alguém e muitas vezes vermos os restos mortais de alguém que nós amamos, não é? E quando é um túmulo mais evoluído, tem o ossuário já, a gente já não vê mais, sabe que estão ali os ossos, mas não vemos. Quando é um cemitério mais simples, de pau santo, por exemplo, não é? Tem a urna, o saco que contém os ossos da pessoa que foi enterrado antes. Veja, sabe por que a terra come a gente, consome a gente? Sabe por que a gente vai um dia deixar de existir esse corpo, se deteriorar esse corpo? Pelo pecado. É o pecado que faz isso. O nosso corpo vai um dia deixar de existir porque é o salário do pecado. Maria não tinha pecado. Como é que Maria podia, vou usar uma palavra bem horrenda agora, podia se decompor se não tinha pecado? Aí alguém que não é católico, que não frequenta a igreja, que às vezes é até de outra igreja, quer vir dar aula a gente, não aceite não, meu irmão. Não aceite não. Na igreja dela, pode ser como ele quiser. Isso aí é com ele, com ela. Mas na nossa igreja é diferente. Maria não podia ser corroída, porque Maria era sem pecado, era imaculada. E aí vamos dizer que Maria subiu ao céu em corpo e alma. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. E é para dizer que Maria subiu
para o céu, para lá encontrar a plenitude daquilo que ela viveu na terra. Dom Henrique Soares diz assim: o dia mais importante, ou o dogma mais importante mariano, é a Assunção. Nem é ser mãe de Deus, nem é ser virgem, nem ser imaculada, é a Assunção. E diz, sabe por quê? Porque é quando a igreja disse assim, de fato, essa mulher é santa. Ela sobe ao céu em corpo e alma para viver, para contemplar a graça de Deus. Isso para dizer que a peregrinação terrestre, minha, sua, nossa, é momento de salvação. E aí a igreja diz uma coisa bonita para você colocar aí, que é a dormição de Nossa Senhora. E alguém critica. A dormição de Nossa Senhora é a morte. Quando você vai para o enterro de uma pessoa que você ama e chega junto do caixão. Eu já ouvi muito isso. Parece que está dormindo. Já ouviram isso? Muito. Já. Ele não diz isso? Mas está dormindo. Se eu, que sou um ser humano pecador, posso estar dormindo, por que Nossa Senhora não pode dormir também, criatura? A dormição de Nossa Senhora. E a dormição é para nos ajudar a dar um testemunho de fé em quem nós cremos. Veja, alguém pode perguntar aí na Bíblia onde está. Eu pedi que Manuela lesse um texto. Nós nascemos para a glória de Deus. E se nascemos para a glória de Deus, e nós professamos que se eu viver a palavra, se tu viver a Bíblia, nós vai para o céu. Não é assim? Isso. Ou é mentira? Sim. Verdade. Imagine Nossa Senhora que nunca pecou, se não iria para o céu. Meus irmãos, nós todos precisamos saber e ter consciência que a morte do ser humano é uma consequência natural. Contudo, a decomposição, o salário do pecado. E Maria, concebida sem pecado, é elevada ao céu, porque o Espírito Santo está conduzindo a igreja. E aí você vai me dizer assim, mas padre, o Espírito conduz a igreja, e vai nos ajudando a entender aquilo que na Escritura não é expresso claramente. Veja, Manuela, você sabe disso, Erasmo, nós estamos numa pandemia. E qual é a nossa preocupação agora? Uma vacina. Porque enquanto a gente está aqui sofrendo na quarentena, tem um grupo de cientistas fazendo teste com vacina nas pessoas, lutando. Nós estamos com a Bíblia fazendo a mesma coisa. Crescendo no conhecimento da Bíblia, aprendendo mais. Hoje tem gente estudando a Bíblia para aprender mais. O que minha avó sabia da Bíblia não é o que minha mãe sabia, não é o que eu sei, nem que meus sobrinhos saberão. Se a gente for aprendendo, vai evoluindo o conhecimento da Bíblia. E por isso, nós podemos dizer que Maria é diferente do pecado. O pecado gera uma palavra bem triste que a gente dizia antigamente. Fulano morreu, a dizia, morreu de desgraça. A gente ficava triste, não era porque esse foi assassinado. Maria é plena da graça. Ela pode ir para o céu. E aqui eu queria que a gente, já que estamos no mês de maio, recordássemos os mistérios do texto de hoje. O primeiro mistério do texto de hoje, nós celebramos ou rezamos a ressurreição ao terceiro dia. O segundo mistério, a ascensão de Jesus aos céus. Foi domingo, a solenidade. E no quarto mistério celebramos, ou dizemos, a assunção de Nossa Senhora ao céu. O que quer dizer? A ascensão, Cristo tinha poder e subiu ao céu com o poder dele. Ele podia ir para o céu. E a assunção, Nossa Senhora não tinha poder, subiu ao céu com o poder de Jesus. Ela foi para o céu porque Jesus tinha poder e levou ela para o céu. E Jesus, com o poder que ele tem, faz o que ele quiser. E a gente não pode ficar aqui questionando porque faz ou não faz. Nossa Senhora no céu é a certeza de que nós temos um lugar lá também, viu? Nós temos um lugar lá no céu. Quando eu digo, Maria está no céu, estou dizendo assim, eu também estarei lá. Há um lugar para mim. É mais fácil do que a gente dizer assim, ninguém vai para o céu, não. Vai. Nossa Senhora foi primeiro do que a gente, mas nós iremos. Podemos dizer que Maria é nossa mãe? Sim. E por que podemos dizer? Porque eu queria que nós falássemos aqui de três mães, para a gente já concluindo, viu, Kátia?
3 mães. A primeira mãe, a mãe da terra, Dona Chu. A mãe que te gerou. Minha mãe, Dona Margarida, que faz 4 anos hoje foi sepultada. Falhas, defeitos, limites, erros, brutalidade algumas vezes, engano. Se eu quiser descer a relação da minha e vocês descer a de vocês, dá mais do que essa Bíblia escrito. Mas aquela mulher importante na nossa história é a primeira mãe. É a primeira mãe. Alguém diz assim, mas minha mãe me abandonou com 2 dias de vida. Mas se não fosse o ventre dela, tu não teria nascido, criatura. A segunda mãe é a igreja. A igreja é uma mãe. E aqui eu queria dizer que nesse momento de pandemia, ela é tão mãe que está preocupada. Aí estamos aqui, eu, Erasmo e Manuela, fazendo uma live para dizer que o Cursilho de Cristandade não está sem assistência. Nós não nos esquecemos de vocês. Nós estamos juntos. A igreja é uma mãe. E aí, para ser uma mãe, ela tem que batizar. Porque quando a mãe está em casa, que vê o filho chorando, eu não sei se a mãe fica quieta assistindo televisão, né? Acho que a mãe corre para... O que foi? Valei-me, Nossa Senhora. Não sei o quê. Às vezes só é drama. Tem uma história, e as pessoas contavam na eternidade já. Alguém se lembra ainda, naturalmente. Meus tios, alguns se lembram. Meu tio Miguel sempre foi muito presepeiro. Minha avó dizia assim. E um dia estava tendo uma festa em Pau Santo, e era uma festa de carnaval, tinha um reizado. E aí minha avó disse que ia. Minha tia Maria, que mora em São Paulo ainda, é a mais idosa. Minha tia Beta, eu estive com ela agora em janeiro, em Blumenau. Queriam ir. Minha avó disse, eu levo vocês. E aí meu tio Antonino ia junto, meu tio Zé, e meu avô e minha avó. Meus outros tios eram menores. 2, dormindo com minha avó chegou a ter 2 meninos em um ano só, viu? Dentro de um ano, nasceram 2. Tem um que fazia aniversário no dia... Nasceu um filho no dia 25 de janeiro. E aí quando fui no dia 9 de janeiro do outro ano, já nasceu outro menino. Ou seja, um ainda não tinha nenhum ano, ia fazer no dia 25 ainda um ano. E aí minha avó disse assim, cala a boca, deixa Miguel dormir, que Miguel era assim de 4, 5 anos, os outros estão dormindo mesmo, e nós vamos para ver o reizado. Aí disse, está certo. Quando foi na hora de sair, meu tio estava numa rede, dormia numa rede, e começou a ressonar. Aí minha tia disse assim, já está dormindo, mãe. Eu disse, será que está? Aí saíram pela porta da cozinha, para não a porta da frente fazia barulho. Fecharam a porta. Quando caminharam mais ou menos uns 100 metros, talvez um pouco menos, ouviram o grito. Ai, um bicho, está me mordendo, me acuda, ai, na minha rede. Voltaram na carreira, abriram a porta, entraram, acendeu o candeeiro, o maior desespero do mundo. Chegou lá, abriram a rede, tiraram ele, botou no chão, sacudiu a rede, tirou o lençol, tirou a roupa dele todinho. Disse, cadê o bicho? Disse, não sei, mas estava aí. Minha voz, cadê o bicho? Não sei. Está mordido? Disse, estou não. Eu não estava mordendo, pensei que estava mordendo, mas não mordeu não. Meu tio estava simplesmente clamando pela mãe. A igreja batiza porque cuida dos filhos. A igreja casa porque cuida da família, ela é mãe. A igreja encomenda e celebra o 7º, 30º, celebra os defuntos porque ela é mãe. E a terceira mãe que eu queria que nós falássemos era a mãe do céu, Nossa Senhora. Nossa Senhora dos títulos diversos. E aí para isso eu queria que a gente, concluindo já, tivéssemos uma crença muito forte, muito firme. Eu, Padre Márcio, sou beato. E quem me conhece sabe que eu sou beato. Essa semana a pessoa disse a mim que quando eu vou rezar aqui no texto de noite, olhando para a minha cara, vê que eu rezo com piedade. E eu achei isso tão bonito. Eu fiquei tão lisonjeado com isso. Tão feliz eu fiquei. Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Mas você que está em casa, você internauta, porque quando está na internet é para o mundo inteiro, não só é para o Cursilho. Você é obrigado a acreditar em todas as Nossa Senhora que eu estou falando aqui. Vou dizer uma palavra bem bonita e bem feia. Não. Nas aparições de Nossa Senhora, você é obrigado a acreditar? Não. Em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, pode não acreditar não.
Em Lourdes, pode não acreditar. Em Caravaggio, pode não acreditar. Nos títulos, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora dos Desamparados, não, pode não acreditar. É obrigado a acreditar no nome dos lugares, Bolonha, Chartres, do Brasil, dos 33 que eu falei há pouco, não. Agora, nos dogmas, você é obrigado a acreditar que ela é virgem, antes, durante e depois do parto, que ela é imaculada, não tem pecado, que ela é mãe de Deus, porque Deus gerou no ventre dela, e que ela subiu ao céu em corpo e alma, você é obrigado a acreditar. E se não acreditar, você pode até ser membro de outra igreja, de outro grupo, mas não será católico. O católico não duvida dos dogmas de fé. Maria está na igreja como aquela que fora concebida sem pecado, que conservou-se virgem, que é mãe de Deus e que subiu ao céu em corpo e alma. Se você não acreditar num desses três, meu filho, desses quatro, meu filho, é melhor sair da igreja. É melhor ter poucos cristãos convictos do que muitos cristãos com contra-testemunho. O maior, vou me lembrar de Padre Heronildo, professor nosso de dogmática. Ele disse assim: a maior dor do cristianismo é ter pessoas que usam esse nome e não são dignos dele, não têm a dignidade dele. Para ser cristão, para ser católico, para ser do MCC, você precisa acreditar nos 4 dogmas de Nossa Senhora. E para isso, meu irmão, eu queria dizer obrigado. Aqui na matriz, obrigado a Lucas, que fez a live, terminou, fez a outra e digo que tem algumas coisas aqui, algumas pessoas, se tem a gente diz aqui, porque eu não sei. Kátia, fala aí com Manuela. Está com o celular aí, Manuela? Tá, não, está ali. Certo. Santo Antônio da Cachoeirinha, que Nossa Senhora interceda por todos os infectados da pandemia do coronavírus. Marivaldo Andrade, parabéns, Padre Márcio, bonita catequese mariana. Irenilda Ramos, Veridiana Porfírio, o povo daqui está aqui. Erivan Carlos Clímaco, Padre Márcio, obrigado por contribuir tanto com o nosso movimento, Deus lhe abençoe cada vez mais, amém. Ruth Rodrigues de Colores, sabe as palavras, Padre Márcio, obrigado por nos presentear com esta catequese maravilhosa. Nilza Marinho, parabéns, Padre Márcio. Diego Santos, passaria a noite ouvindo essa live, parabéns, Padre Márcio. Ô, meu irmão, tem muita coisa para a gente aprender, viu? Terezinha Pacheco, parabéns, Padre Márcio, pelas palavras bonitas. Josefa Lagos, Deus lhe abençoe sempre, Padre Márcio. Amém. Reze por mim. Deônia Valquíria. Obrigado, Padre Márcio, por tantas verdades. Tudo isso faz com que cresçamos na fé. Muito bem. Bernadette Duarte. Comadre Bernadette, o senhor sempre cheio de alegria com suas histórias de infância. Amo. Maria Betânia, sabe as palavras, Padre Márcio. Josiane Alves. Maria Suelene. Lúcia Macedo. Padre Márcio, o senhor é uma bênção em nossas vidas. Clenilda Macedo, Adriana Pereira, Josiane Alves, Paola Alessandra, Alberlânio Fagner, meu amigo Alberlânio, grande abraço para ti, meu amigo, grande abraço. Deus abençoe você, Padre, e a todos nós. Boa noite, meu irmão em Cristo Jesus, sua bênção. Kátia Clima, com uma bela explanação, já podemos marcar a próxima sobre a Bíblia. Aprovada a ideia. É pegando na palavra, não é? Aldivânia Rocha, Nossa Senhora Aparecida Santa Cruz, amém. Adriana Pereira, sua bênção, Deus abençoe, Adriana. Olha, eu não vi aqui perguntas assim. Cleide, do Grupo São Bento de Caruaru, Maria Dulcineia, Adilson Tavares. Eu não vejo perguntas aqui. Em todo caso, nós podemos depois marcar um momento. Eu só me comprometo com vocês, viu? Com vocês, para a gente fazer uma coisa aqui, viu, Cátia? Eu vou tentar fazer, e vou tentar fazer aqui, para a gente mandar para vocês isso que eu falei num PDF. Eu vou escrever e digitar isso que eu falei, colocar num PDF e mando para você, porque aí vocês distribuem com os grupos. E aí todos os grupos podem receber Lucas, obrigado.
podem receber a mensagem em PDF. Eu vou tentar sintetizar em 2 páginas, vou tentar, porque aí pode imprimir e guardar. Quem escreveu alguma coisa, se tiver dúvida, depois a gente se encontra e a gente pode tirar essas dúvidas. O mais importante de tudo, eu creio, é a gente começar a saber quem é Nossa Senhora. Não ficarmos distante disso. Padre, por que o senhor leu todo dia um título diferente? Porque eu gosto e eu quero ensinar meu povo. Quero que meu povo aprenda. A melhor catequese é a liturgia, não é? Eu sei que às vezes na missa, mas a melhor catequese é a liturgia. Eu quero que vocês aprendam. Para a gente dar valor à Nossa Senhora. E quando alguém disser alguma coisa, nós podermos dizer que de fato já temos. Isso aqui é o YouTube. Tem um mói aqui no YouTube, viu? Mas rapaz, quem é gente? Luciano Pipoco, Deus abençoe, viu? Esse padre é mesmo um pipoco, olha o que o Luciano disse. De bom, essa sua live sobre a Bíblia é fantástica, parabéns, mas olha, eu fui dizer, tal que foi que deu, tal que foi que deu. Veja, aqui no YouTube tem muitos comentários também, muita coisa. Eu não sei se tem Grupo Santa Terezinha de Cachoeirinha está conosco, eu não sei se tem aqui perguntas, mas se tem você guarda e nós iremos juntos depois refletir sobre isso. Esse momento agora era propício para isso. Obrigado, Lucas. Lucas é um comunicador da paróquia. Obrigado, Adriana, que ficou na retaguarda. Obrigado, a secretária que está por aqui. Obrigado, Erasmo, coordenador. E obrigado, prazer. Manuela. Nós podemos fazer mais, né? Isso. Né? A gente pode se encontrar outras vezes e pensar. Se tiver um tempinho, pode chamar a gente. E fazer mais. Para a gente começar a dar mais sentido às coisas. Eu até pensei de fazer uma sobre as imagens. Pensei uma coisa assim, para fazer aqui na paróquia. Pode dar para Decolores depois. Mas foi bom ter estado aqui, é bom estarmos com você. E eu vos convido a ficar de pé onde você está, para a gente rezar juntos, nos dirigindo a Maria, aqui, Nossa Senhora Aparecida, e podermos dizer, olha como nós rezamos tanto, até as velas se acabaram. E podermos dizer juntos, salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e obrigado a todos. Fiquem na bênção e na paz. Decolores. Decolores.